Sejam bem-vindos a mais um episódio do Yo Voices, o podcast do Yo. Hoje aqui, na grande presença de Matheus Fel, fundador do Quero Café, e num espaço que ele já vai falar pra gente também, que está inaugurando muito em breve. Então, primeiramente, muito obrigado, Matheus, por aceitar o convite, por estar aqui. É uma honra te ter aqui pra gente fazer esse bate-papo. Boa, obrigado, Fábio, pelo convite, obrigado a todo mundo do Yo aí. Vamos bater um papo, conversar sobre dores e aprendizados aí da nossa jornada aí, né? Tentar de alguma forma gerar um conteúdo que agregue para os nossos ouvintes aí, para a galera que escuta aí. E muito bom, né? Esse episódio está sendo gravado aqui dentro de uma loja que não está inaugurada ainda, ele que inaugura amanhã, então olha aí, ó. É um privilégio aí, a gente está aqui na Silva Jardim 660, né? A 83ª loja do Quero Café que vai abrir então amanhã. Então a gente está gravando nesse espaço novo aí, que a gente convida todo mundo que está ouvindo a poder conhecer. Quando escutarem, já vai estar aberto. Já vai estar aberto, então já venham para cá, com certeza. Parabéns. Aqui, quando eu cheguei, já vi uma casa linda, que é a característica do Quero Café, né? Se eu pudesse arriscar dizer, mas eu acredito que sim, pelo que eu já conheci de empresários e empreendedores, que tu revolucionou nesse mercado, né? É um cardápio completo, cheio de atratividade. E aí eu quero que tu conte essa história, né? Como é que tu começou, mas antes eu tô com vontade de tomar um café, cara. O cheirinho tá matando. O cheirinho aqui, tá né? bom. E eu preciso confessar aqui pro pessoal, eu sou meio grosso assim pra esse negócio. Eu tô ali no Melita, eu tô no como é que era o nome que a gente falou antes ali, Caboclo. Cara, pra mim nem sei se é Caboclo o nome, mas enfim, eu tomo assim e eu tô aprendendo a tomar café um pouco mais refinado, que é o que a gente toma aqui no Quero Café. Então conta pra gente como é que é o preparo, enfim, vai fazendo e contando aqui pra gente dar esse start na nossa conversa. Boa, eu vou fazendo o café aqui, que esse café que tu vai tomar, assim, é aquele que, se tu gosta de um café forte, preto, tu vai achar que é um chafé. Por isso que eu tô aprendendo a tomar café. Como eu já escutei um dia falando em um momento nosso, né? Então tu vai aos poucos sentindo a diferença de um café com uma torra mais clara. E uma coisa eu posso te garantir, que aqui dentro aí do que tá olhando só tem café, tá? Não tem nada de outra substância aí que inclusive em níveis legais é permitido. Cafés de qualidade inferior, eles não precisam ter só café dentro, tá? Acaba indo algumas impurezas, folhas, galhos, enfim. E quando a gente fala de cafés especiais, acima de 80 pontos, a gente tem uma qualificação bem maior do grão e do produto que tá aí. E a questão da torra muito vai do gosto do cliente e cada um encontra, né? Tá tudo bem, fora as brincadeiras. Tem gente que busca na hora de tomar um café forte, realmente, um café torrado, com uma torra mais alta, né? E esse que eu tô te oferecendo aqui é um café com uma torra mais clara e fica uma bebida mais suave. Legal. Mas, cara, tu te definiu como tu falou? Tu no mundo do café, tu é... Meio grosseiro? Meio grosso. Meio grosso. Tá. A história do Quero começa há 10 anos e meio atrás, quase 11 anos aí, e a gente também era muito grosso, né? Não tô tão errado, então. Eu não tomava café, não sabia nada de café, então a gente era muito amador, assim, e começou a história do Quero um pouco no que tu falou como sendo uma característica, né? Uma loja bonita, uma loja aconchegante. Foi muito isso, a gente se preocupou em criar um espaço legal, né? Quase que um lugar, um refúgio no meio do dia da pessoa. Ou seja, o café nem café era tinha. Então isso, Que até o café não era o foco. tinha. Não era, claro que se chamava café, mas a gente era sinceramente muito amador, né? Eu fiz um curso de 2 horas para aprender a pilotar a máquina de café. Olha aí. Né? Foi só, e depois Sim. A gente abriu as portas e foi aprendendo. E aprendendo muito com os clientes, inclusive. Então, tinha clientes que vinham que entendiam muito mais, até porque não era difícil, porque a gente não entendia nada de café. Então, eram clientes que vinham até a loja. Eles estavam ensinando até. E, nos davam dica, nos falavam, né? Nos criticavam no bom sentido. E foi isso que a gente viveu ao longo dos anos do Quero. Eu acho que talvez nem todo mundo... Para nós isso faz sentido, né? É bom ser ignorante.
porque te deixa muito humilde e aberto. Tu é uma esponja, tu fica escutando tudo, né? É bom tu aceitar a condição de ser ignorante. Exato. Talvez seja isso, né? Eu não quero dizer assim, pô, tu é um ignorante, mas eu digo assim, Não, é quando que tu não conhece do assunto, tu é ignorante naquele assunto, né? Tu não tem o Mas é que tu conhecimento. reconhecer isso é importante, claro. pra tu saber que tu tem que aprender. Sim, é isso que eu quero dizer. Sim, exatamente, né? Porque a gente estava ali, a gente tinha um café, né? E em função de ser uma cidade pequena, interior, 30 mil habitantes, logo a gente entendeu, cara, só de café nós vamos quebrar. Então o cardápio tem que ser mais extenso. A gente tem que conseguir fazer o Fábio poder ir lá, às vezes, tomar um café, mas ele também, às vezes, ter ali uma refeição, poder comer uma salada. No interior, né, de novo, pouquíssimas opções na cidade. Tem que ele poder fazer um happy hour da empresa dele, lá no café, no Ou seja, Quero. ser o ponto de encontro das pessoas. Isso aí, ponto de encontro, né? E aí a gente, então, dada essa consciência nossa de que a gente, cara, não sabia muito do segmento, não sabia de café, não sabia de alimentação, fez a gente estar sempre muito aberto. E eu lembro assim, os clientes chegavam e davam dicas e a gente poderia, talvez, se não tivesse a consciência dessa ignorância, pensar, tá, mas peraí, cara, eu que tenho uma cafeteria e tu tá querendo vir aqui me dar dica? Vai no outro. E nunca foi assim. A gente sempre, esse tipo de bebida aqui, né, que é um filtrado na rário, é um método diferente, nós não tínhamos no início. E eu lembro do Dr. Rodrigo, que mora inclusive perto daqui, ele, gurizada, né, vocês têm que conhecer, tem outros métodos de café, tem uma cafeteria aí que é muito referência, que inclusive é aqui perto, que a gente é fãzaço, né, que é o Gustavo do William, vocês têm que... Falei, não, real, vamos lá, a gente vai conhecer. Falei, vocês não conseguem sair um dia aqui da operação e vir ali em casa, no meu apartamento, que eu vou mostrar o que eu tenho para vocês. Cara, a gente foi lá e a gente teve uma aula com o Dr. Rodrigo, que era nosso cliente, que é médico, e estava nos dando aula de café para nós que tínhamos uma cafeteria. Isso legal. É muito bom, né? Aí já vai para a humildade, né? E isso a gente teve lá desde o início e a gente mantém até hoje. É muito legal, são 83 lojas, tem mais várias em obras. É um modelo vencedor que vem dando certo, claro que com falhas, com erros, né, com aprendizado, mas de alguma forma, CNPJs vivos com mais de 5 anos, 10 anos, alguma coisa mais certa do que errada vem sendo feita. Sem dúvida. Né? Mas a gente, mesmo passando esse tempo, a gente, cara, sempre mantém essa humildade intelectual, essa vontade de aprender e de não entender, agora tá legal, tá redondo, a gente não precisa mais evoluir. Te escutando, eu vejo o exemplo, né, de algo que a gente fala muito hoje, que é primeiro a gente começa e depois a gente melhora, né? Ou seja, nem sabia de café e estava abrindo uma cafeteria. Então, acho que é isso. Primeiro a gente começa e depois a gente melhora. E tu, na tua fala, trouxe algo do estar escutando, né? Ou seja, estar atento ao que o cliente quer, ao que ele está... E aí, pelo que a gente já se conhece também, eu sei que tu é um cara que gosta de escutar muito. E eu acho que isso, eu diria até... porque eu trabalho com pessoas, é um grande desafio hoje, né? O parar para escutar o outro, não só ficar dentro de casa, eu tenho a cafeteria, eu sei o que fazer, peraí, eu vou lá na casa do meu cliente para ele me ensinar o que é o café. Então, muito legal ver, né, essa teu jeito de lidar com o negócio. E aí eu queria te perguntar como é que tu lida com as pessoas do teu negócio, porque nem todo mundo é assim, que nem tu tá falando, né? Como tu tá falando, né? Como tu é. Como é que tu traz isso para as pessoas, sendo que hoje é um grande desafio as pessoas quererem escutar? Cara, sim. Eu posso tomar? Agora tá prontinho, tá. Pode tomar. Posso botar um pilão aqui, alguma coisa? Não. É isso aí mesmo? Se tu quiser açúcar, a gente traz. Não, mas eu gostaria que açúcar eu já abandonei. Eu gostaria que tu provasse assim, tá? Vamos lá. E tem que falar sincero. Se gosta ou não gosta, não tem problema nenhum, porque... É gosto. Exato, né? Então... Ele tem um gosto bom, ele tem um gosto bem diferente do café que eu tô acostumado a tomar. Nem parece café, mas né? na minha cabeça falta o forte, mas eu acho que é tudo costume, né? Mas o gosto é outro, sem dúvida nenhuma, até muito mais saboroso. Tem outros gostos que não são aquele gosto mais forte, mais torrado, né? E, de novo, é provar isso, é sentir... E no Quero mesmo, nesse método aqui do filtrado, nós temos 3 opções de café. E esse aqui, de fato, é o mais suave, é o que entrega
talvez esse gosto mais distante do que eu café tô tradicional que a gente está Legal, acostumado, tá? Legal, mas Então, muito saboroso. Existem opções, por isso que a gente mantém essas três. E isso tá na raiz do quero, né? Uma outra história, logo eu volto então no gancho que tu me pediu sobre como estar aberto a ouvir, né? Como disseminar essa cultura, como manter isso com a expansão, crescendo. Claro. Mas uma outra história, né? Nós trabalhamos com cappuccino docinho, cappuccino brasileiro, né? Que inclusive o café que mais vende no Quero Café, é o cappuccino brasileiro, que é uma bebida mais doce. E foi o que eu aprendi no curso, beleza. E um dia chegou uma cliente, uma senhora, e falou, olha, o que tu serve aqui não é cappuccino. Eu disse, bom, me desculpe, eu aprendi a fazer assim, mas como seria um cappuccino então? Ela falou, não, porque eu já fui para Itália, o cappuccino é muito diferente disso. Eu disse, olha, eu vou pesquisar, eu vou ir atrás. E aí eu fui pro Google, né? Cappuccino italiano, origem. Eu entendi que, nossa, não vai chocolate, não vai açúcar, 1/3 de café expresso e 2/3 de leite com bastante crema, assim, quase que formando um café em 3 camadas, né? Mas é isso, é leite e café. Né? As variações foram depois, foram abrasileiradas, né? E aí naquele momento eu pensei, cara, e agora? Agora a gente vai para a origem da Itália, porque essa cliente deu esse feedback, mas eu ao mesmo tempo olhava e via, cara, mas nosso cliente adora aquele café. Bom, então a gente vai ter os dois. A gente tem o cappuccino brasileiro e italiano. Olha, isso é desde Teutônia. E até hoje o brasileiro, mesmo a gente estando em cidades muito maiores, e não somente lá no interior, né? Ele segue sendo o café que mais vende no Quero, né? Então, de novo, vem essa questão da humildade de estar aberto a escutar. Cara, e quanto à questão de como replicar isso, na verdade, a gente sempre cuidou muito com quem a gente atrai para trabalhar com a gente. Então, o Quero, a gente foi para o modelo de franquia. Hoje, nós temos dessas 83 lojas, 14 são próprias e as demais são unidades franqueadas, né? Que tem um dono lá à frente do negócio. Foi o caminho que a gente optou em, depois de validar o modelo, expandir. E, cara, a gente não expande por expandir. Se o Fábio chegar para mim e ter interesse em colocar uma loja do Quero, e a gente não perceber essa humildade no Fábio... Ou seja, a cultura do que tu tá trazendo. Exato. É claro que a gente não tem como acertar 100%, mas tem indícios na tua forma, até na forma como tu reage quando a gente está falando sobre isso. A gente consegue entender se está fazendo sentido para ti ou não. Né? Se tu concorda vai lendo com aquilo ou não. a pessoa durante a fala. Tipo exato. Isso. Então, assim, esse, na verdade, é o maior pré-requisito para a gente trabalhar junto. É entender a forma como o Fábio trata o atendente, o garçom, alguma pessoa, o fornecedor, a forma como o Fábio, como a gente percebe se o Fábio é apaixonado pelo negócio, ele gosta do negócio ou se ele está pensando somente num business. Né? Pode parecer que não, talvez alguém, mas já tem 80 e poucas lojas, mas sempre foi cuidando disso. Legal. Nunca foi negócio por negócio, né? Então, talvez isso ajude a gente a conseguir ter gente à frente das operações, ajudando a transmitir essa cultura aí para hoje mais de 1.500 colaboradores, então realmente é uma rede grande. Nossa. Não é fácil chegar a esse clima, esse acolhimento, e nem sempre chega. Claro. Frente à rotatividade, aos desafios que a gente tem, às variáveis que o ser humano, todos nós somos expostos, né? E nem todo mundo consegue estar com um turbilhão de problemas pessoal e conseguir se relacionar bem, né? Ouvir outras, mas é o que a gente se esforça. Quer dizer, como se eu fosse dizer assim, como é que tu te dá o luxo hoje de escolher quem trabalhar contigo, sendo que o mercado todo está reclamando que não encontra gente para trabalhar, né? Então, mas é a característica que eu estou entendendo aqui do Quero, que a gente vai crescer a partir do momento que tivermos as pessoas certas, e não o contrário, né? Sim, aí eu estou falando principalmente de franqueado, né? Não, que seja. Agora, quando a gente vai para quem é a cultura do franqueado, né? Perfeito, mas aí quando a gente vai para nível assim, de realmente de operação, a gente tem que escolher jogar um jogo. Aí realmente a gente sabe que se a gente esperar para abrir a loja com o time perfeito, a gente não vai abrir. Se aí a gente aí primeiro precisa, começa e depois tu melhora. E melhora e vai entendendo que isso faz parte do processo.
Cara, Legal. a primeira loja do Quero está aberta há 10 anos e meio. Nesse momento deve estar com 5 ou 6 vagas em aberto. E aí é um caminho que a gente, como empreendedor, como líder, cara, tu não tem essa escolha, a loja está aberta. Eu não posso agora dizer que hoje nós não vamos abrir por falta de mão de obra. Não, tu abre, mesmo naquele momento, tu precisando naquela escala de trabalho, 2 ou 3 pessoas a mais, e tu não tem. E aí não é que tu tá só escolhendo o colaborador que tem toda essa cultura já, não, a gente entende que tem que desenvolver ela nele, né? Então, esse problema, esse desafio a gente vive também, né, diariamente, né? Claro. Inclusive, aqui, né, principalmente falando de Brasil, e isso se reforça mais ainda no interior, né, do estado, nas pequenas cidades. Cara, trabalhar numa cafeteria, num restaurante, geralmente é visto como o primeiro emprego, como o local que eu estou trabalhando até eu conseguir algo melhor. Então, é isso que faz eu, às vezes, né, o Fábio vai trazer para mim, pô, Matheus, fui ontem numa loja, o serviço não estava muito legal. Cara, me desculpe, né, eu vou trabalhar, nós vamos tentar melhorar isso, mas eu tenho consciência. E até pensando no teu modelo, imagino, mas conta aqui pra gente, de pessoas que começaram a trabalhar numa loja e se tornaram franqueados, né? Ou seja, se tu fosse parar pra pensar, como a gente fala hoje no mundo corporativo, do plano de carreira, de crescimento, ou seja, tu pode, mas vai depender da tua entrega, vai depender de ti. Exato. Como é que vocês lidam com isso? Se tem alguns dados que vocês já têm, enfim... A gente vê com muito bons olhos e sempre incentiva, tem diversas iniciativas, assim, de programas de capacitação dentro, e o próprio ecossistema de quem veio para ser franqueado do Quero também vê isso com muito bons olhos, que é conseguir, à medida do tempo, dar espaço para pessoas que dentro do time estão se desenvolver. Né? Legal. Então hoje já tem várias lojas, já não é mais uma ou duas, tem várias lojas agora que já são tocadas por pessoas que se transformaram em franqueados e que começaram lavando louça. Olha aí. Né? Começaram como freelancer, né? E a gente faz questão de contar essas histórias para que novas pessoas dessas surjam, né? Para que aquela pessoa que está buscando um emprego e que começa como um auxiliar de cozinha e que talvez na sua família nunca ninguém empreendeu e não passa nem pela cabeça que é possível talvez mudar de padrão de vida, do que for, né? De se desenvolver. Mas espera aí, eu escutei a história daquela menina que lavava louça e que hoje tem 2 lojas, ou daquela outra menina que era auxiliar de cozinha e que hoje é sócio-operadora, tem 25% de uma loja. Para uma pessoa que talvez, não, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas nem precisa de dinheiro, precisa vontade de trabalhar, precisa curiosidade para querer se desenvolver. Então é algo que já vem acontecendo e a gente incentiva cada vez mais, né? Porque, querendo ou não, ataca em 2 frentes. Uma, pessoas predispostas a trabalhar como donos de negócio no ramo de alimentação, né? Que é um horário bem extenso, né? As operações funcionam, né? Tem gente trabalhando das 6, 7, 8 da manhã até as 11, meia-noite. Muitas operações funcionam de domingo a domingo, né? Então, muitas vezes, quem tem o capital para investir num negócio do Quero, que é mais ou menos 1 milhão, não está mais disposto a fazer isso. Né? Por outro lado, então essa pessoa que vem de dentro, ela já está vivendo, ela está trabalhando nesse segmento, mas às vezes o sonho dela ela pensa, mas é impossível para mim porque eu não tenho 1 milhão. Mas através desse modelo que a gente vai construindo, dessas possibilidades, hoje, né? Mas calma. Ela vai construindo, ela tem uma oportunidade de ir pagando ou comprando com o seu trabalho. Então é um modelo que a gente acredita muito, assim. Incentiva muito e cria mecanismos assim para maximizar isso, para maximizar essa oportunidade, né? Legal. E assim, a gente começou falando, né, que nem sabia fazer café e era uma cafeteria. E eu te escutando, te pergunto, não sei se tu tem isso claro, essa resposta, se tu já parou para pensar nisso ou não, mas será que o teu propósito, o teu negócio é a cafeteria em si, ainda que tenha todos os pratos, tudo que tem? Porque eu te escuto e... Uma provocação, tá? Assim, mas eu vejo, cara, parece que o sonho do Matheus não é ter cafeterias, é ter empreendedores, formar empreendedores através da cafeteria. Eu tô viajando nisso, não sei se tu já parou para pensar.
Não tá viajando. Tanto é que essa questão de busca do propósito pessoal ou da empresa, eu não consigo acreditar. Na verdade, eu não conheço ninguém que conhecia... Eu digo, se tirar a cafeteria e botar outra coisa, o Matheus vai fazer do mesmo jeito. É isso que eu tô perguntando. Exato. Só que isso é óbvio depois, né? Eu não conheço ninguém. Talvez o Matheus e o Fábio daqui 20, 30 anos vão ter... Já é diferente. Talvez a gente já vai nascer algum negócio, uma coisa com um propósito mais definido. Ou seja, agora foi acontecendo. Exatamente. Legal. Isso que tu tá falando é o meu propósito de vida. É dar oportunidade, é transformar pessoas e, cara, é uma escola de empreendedores, não é, por isso, não é uma franquia de café. Amanhã põe outra coisa, vai fazer exatamente igual. Exato. Inclusive, né, se a gente vai para franquia, muita gente olha assim, os números, a escala que o mercado de franquia pode te proporcionar, eles causam uma ilusão nas pessoas. Sim, é um sonho que não é muitas vezes atingido. O Fábio tem uma padaria lá e está cansado de trabalhar na padaria. E aí vem falar comigo. Matheus, estou meio cansado, cara. Eu tenho uma marca legal, tenho uma padaria, mas estou cansado de trabalhar, cara. Então minha ideia agora é franquear para que daí, cara, outras pessoas trabalhem por mim. Eu falei assim, Fábio, nem avança que está totalmente errada a tua mentalidade. Tem nada a ver isso, né? Tá cansado, vende a tua padaria e vai embora. Cara, é trabalhar mais, é trabalhar diferente, só que tu vai ter que, além de alguém outro seguir fazendo o operacional lá, o pão, o hambúrguer, cara, se aplica a qualquer coisa. Tu ainda vai ter que montar uma empresa de treinamento, de relacionamento e de comunicação. Claro. Uma franqueadora... fazer contratos, pensar em um monte de coisa que tu até então nem contrato, pensava. Isso aí nem para mim nem é problema, tá? Isso aí é detalhe ali, né? Mas cara, engajar as pessoas, treinar as pessoas, manter essa cultura, essa comunicação. Por isso que tem o que tu falou do meu propósito de vida, que não é mais, não tem a ver com café, né? E tu vê bem o paralelo que a gente tá fazendo. É óbvio que não tem a ver com café, porque eu nem café não sabia fazer. Pois é, então não é isso a coisa mais importante. Só que só é óbvio agora. Na época não era óbvio, na época você estava montando uma cafeteria. Claro. Assim como poderia ser uma hamburgueria, como poderia ser um restaurante, como poderia ser um hospital veterinário, qualquer coisa, né? É necessário esse entendimento, cara, de que não é o café que monta uma franqueadora. Ela é um outro business. Então, assim, tu pode ser a melhor pessoa a nível de produto aqui. Tu pode fazer o melhor café. Se tu não entender de pessoas, de transmitir isso para outras pessoas, de treinar, de cuidar, de comunicar isso, tu não vai conseguir expandir como franquia, né? Então, isso sempre teve no nosso DNA, assim, a gente, de fato, é muito focado nisso. É conseguir ampliar essa visão de, cara, não é só uma xícara de café. Isso de novo, é o meio, não é o fim, né? Exatamente. E aí eu quero entender o seguinte, voltando ao teu passado. Primeira loja, Teutônia, 30 mil habitantes, abriu. Como é que é abrir a segunda, né? O que acontece ali? Porque eu acho que abrir 83, né? Claro, é um número, mas talvez tenha sido mais difícil abrir a segunda, tô te provocando aqui nessa pergunta, do que hoje de 83 sair para 100, entendeu? Como é que foi aquele momento lá atrás, quase 11 anos lá atrás, decidir, bom, temos um café, vamos abrir a segunda, e aí eu tô falando segura no sentido figurado, é o expandir, né? Como é que foi aquele momento lá para vocês? Sem dúvidas é mais difícil abrir a primeira, segunda, terceira, quarta do que hoje, né? Hoje a cultura é muito mais formada, o próprio modelo... Já apanhou muito, já sabe, já errou. É muito mais sólido, já, assim, claro. E ele aumenta a nossa confiança, tu já sabe mais onde a gente cometeu erros, falhas, ele não está à prova de bala, mas ele está muito mais firme, testado, validado em diversas cidades, em diferentes públicos, em diferentes temperaturas, sazonalidade, enfim, várias variáveis que lá no passado tu ficava muito com medo quanto a isso, elas foram eliminadas com o passar do tempo, né? Hoje tem muita gente trabalhando com a gente, fazendo um bom trabalho, legal, né? Pô, tô nessa loja aqui, eu não tô fazendo parte hoje do time de implantação, mas até 20 lojas éramos nós, né? O treinamento de café era eu que dava, a gente estava lá fazendo o que essa galera tá fazendo aqui hoje, né? Que o nosso time tá fazendo.
Cara, a gente monta a primeira loja, assim, nós estamos gravando em 2026, era em 2015. Cara, o sonho grande meu e do Felipe era, pô, talvez se der certo um dia a gente expande, mas vamos aterrissar aqui. Existia uma semente já. A gente não quer quebrar. Tá. A gente não quer fechar operacionalmente negativo. E ainda assim, se não der certo, tá? Em 3 meses a gente vende, alguém compra, a gente não perdeu tudo que a gente botou aqui dentro. Mas vamos tentar fazer dar certo. E aí ele faz conta daqui, dali e tal, né? Tá, cara, se a gente vender uns 20 mil por mês, faturamento, né? Eu sei que o público que está ouvindo aqui é qualificado e a régua é muito alta, mas a nossa história é essa. Se a gente vender uns 20 mil por mês, tá legal, porque sobra uns 1.000 e poucos pila para cada um. E a gente pode seguir fazendo nossos outros trabalhos, nossas outras ideias, e isso seria mais um empreendimento nosso, que rapidamente drenou toda a nossa energia e nosso foco, né? E foi muito mais do que isso, de faturamento, de resultado já nos primeiros meses. A gente começou a trabalhar no processo de, cara, como a gente vai expandir isso? E a gente teve assim, cara, não tem como a gente seguir aqui com a base em Teutônia e querer ter uma loja em Passo Fundo e tocá-la à distância. Legal. Cara, vamos entender como funciona o mercado de franquia. A gente foi entender, estudou, contratou uma consultoria para nos ajudar. E aí chega um momento, gurizada, tá pronto, o modelo tá pronto para avançar na expansão. E aí, de novo, a síndrome do vira-lata, ou a humildade intelectual, ou a ignorância, o que for, a gente falou assim, tá, cara, mas peraí, será que vai dar certo numa cidade maior? Porque Teutônia tinha 30 mil habitantes, não tinha uma máquina de café expresso. Então a gente estava criando algo novo, algo legal. E, cara, a gente conhecia, não toda a cidade, mas quase todo mundo. Mas, mas e se numa nova cidade que tem outras opções? Quem sou eu lá naquela cidade, né? Tem lugar para fazer happy hour, não é só no posto de gasolina, que é nossa cidade só era posto de gasolina, o happy hour, não tinha lugar para tomar um chopp, né? Cara, tem padarias, tem cafeterias. Será que a gente vai achar o nosso lugar ao sol lá? Que aí a cidade grande, para mim, que sou interior, era Lajeado, né? Que é 100 mil habitantes, né? Não é tão grande, mas para nós era uma referência. E a gente montou a loja, cheio de dúvidas. E dúvidas, inclusive, porque o fator decisor lá na loja 1, cara, foi um investimento de 100 mil reais e foi 0 carteira de trabalho assinada. Era só eu e o Felipe. Só nós dois trabalhávamos na loja. E abria de manhã e fechava bar de noite. E cozinha. Quando a gente monta Lajeado, já tinha um histórico da loja de Teutônia, já vendendo bem mais, né? Aí ali foi a segunda loja. Aí Lajeado foi a segunda loja. E a gente, cara, temos que entrar... Quantos anos depois? 1 ano e meio. A gente abriu depois. Abriu a primeira, 1 ano e meio depois já abriu a segunda. 1 ano e meio a gente tá abrindo Lajeado. Legal. E aí o modelo já estava formatado, a gente já tá. Agora a gente já tem que abrir essa loja no padrão que a gente entende que vai ser o padrão de franquia. Em equipamento, estrutura, tamanho de loja, quantidade de time. Então, enquanto que há 1 ano e meio atrás a gente estava abrindo um negócio sem assinar uma carteira de trabalho, a gente estava 1 ano e meio depois abrindo a segunda loja, assinando 22 carteiras de trabalho. E eu me lembro dessa sensação, dessa pilha de carteira de trabalho, assim, deu... Cara, são 22 famílias que dependem desse negócio dar certo. A gente acredita que vai dar certo, mas será que vai dar certo mesmo? Será que vai ter cliente? Será que vai vir? E, cara, né, graças a Deus, o nosso trabalho deu certo, né? A gente, cara, foi um sucesso desde o início, então a gente daí não se sentiu pronto. A gente nunca tá pronto, acho que sempre tem que evoluir, mas se sentiu mais preparado para avançar na expansão através de franquia, e a gente, de fato, começou a expansão e estamos hoje, 10 anos e pouco depois, com mais de 80 lojas, né? Acho que um marco que, assim, não é que comprova, mas que valida um pouco essa nossa maior preocupação e não foco só em expansão, e sim em expansão com qualidade. A gente é a única rede de franquia de alimentação que operava antes da pandemia, ou seja, que já tem um histórico razoável, que não encerrou nenhuma loja. Caramba, cara. Então, nós descontinuamos 2 operações que não eram modelo de franquia, não eram lojas como essa aqui, eram testes pilotos em operação aqui em Porto Alegre, no Refúgio do Lago, lá, a gente fez uma operação teste, foi até descontinuado aquele espaço, e outra no mercado paralelo lá, junto ao Instituto Caldeira, que depois da enchente acabou... durante o tempo não voltando, a gente não operou mais aquilo. Mas quando a gente fala do modelo do nosso core business, lojas grandes, cardápio completo, todas as operações operam, né? E expandem, crescem, enfim. Então, hoje já
mais da metade da nossa base de franqueados já tem a segunda loja, já tem a terceira loja, né? Então, Que legal. vai de novo voltando para aquele propósito de formar o empreendedor e de desenvolver o empreendedor, né? Porque esse cara que tem 2 ou 3 lojas, ele tem outros gerentes Exato. abaixo, então ele está formando gente. Ele traz novos sócios junto. Que legal. Né? Então ele daí vai formando novos operadores também, novos empreendedores também. E aí eu te escuto, né, falando do crescimento, dos desafios e tudo mais, mas eu quero pegar a palavra medo, porque eu não sei, eu até hoje não conheço nenhum empreendedor que eu conversei de verdade, assim, sabe? Aquele papo sério, reto, de que não tenha sentido medo, né? E aí eu queria te perguntar na linha do medo, porque a gente tem que lidar com os nossos medos, só que quem tem sócio também não sabe o que é o medo do outro, porque muitas vezes não é dito. Então eu queria, pegando medo e relacionamento de sócios, que muita gente que está nos assistindo tem sócios também, e daqui a pouco para mim é muito fácil, cara, pô, 22 carteiras de trabalho aqui, tá, tranquilo. Só que pro outro, pá, nunca assinei, cara, calma. Como é que vocês foram se relacionando também nesse crescimento, pegando a palavra medo, ao mesmo tempo lidando com o sócio que tem as suas questões, as tuas próprias, né, que tu também viveu. Então, conta um pouco pra mim, pra gente dessa jornada aí. Cara, eu acho que medo, eu volto logo sobre quais são os medos, mas, cara, quando a gente começa falando então sobre sociedade, eu talvez tenha muito pouco a falar ou a ensinar ou a contribuir com alguém que está ouvindo sobre sociedade, porque eu sou abençoado de ser sócio de amigos de infância. Que dizem que é o que dá mais errado. Dizem que é o que dá mais errado, mas na nossa história, cara, ela constrói a nossa história em cima de um pilar de muita sinergia e confiança. Legal. Né? Então nós somos diferentes, muita coisa, mas muito parecido em princípios, Legal. Cara, em momento de vida, né? Então tudo isso aí é equalizado, né? Eu e o Felipe que começamos a história lá em 2015 e 2017 a gente traz mais um outro amigo para dentro desse guarda-chuva e, cara, a gente vive tudo muito parecido, a vida pessoal se mistura e sempre se misturou assim, né? Então somos eu e o Felipe colegas desde a 6ª série, cara, a gente tem, para não dizer filhos juntos, com 2 meses, 2 meses de diferença, né? O Álvaro também agora. Somos compadres, a gente tem uma relação muito legal e vive, mesmo na época, assim, mais no início do que era, quando a gente estava se desenvolvendo como empreendedores, como líderes também, né? Passávamos pelos nossos momentos de tensão, nossos conflitos de ideias, nossos momentos ali duros, e no fim do dia, no mesmo dia, a gente estava com as nossas esposas juntos. Então a gente sempre conseguiu, além de ter esse vínculo muito forte, quando quebrava o pau, muitas vezes quebramos o pau, a gente sabia separar também. Sabia sair para jantar de noite. Então, cara, a gente tem muito diálogo. Legal. A gente conhece muito os medos um do outro, então a gente se ajuda, né? Eu passei por uma crise de ansiedade em 2019, que eu considero como também uma bênção, né? Que me forçou a aprender mais sobre isso, e isso hoje vira talvez um dos maiores ativos e conexão e conhecimento que eu tenho para trabalhar com pessoas, porque, cara, né, tem uma amostragem de uma turma lá que eu tava, a gente tem turmas, né, de ensino, de gerentes, de franqueados, e, cara, eram 22 pessoas, depois de uma manhã inteira abordando muito profundo esse tema de autoconhecimento, inteligência emocional. Eu pedi para levantar a mão, né, quantas daquelas pessoas se identificavam com isso e já tinham tido algum episódio parecido. Cara, 19 levantaram a mão. Caramba. Isso é 86%. Então, às vezes a gente como empreendedor, como líder, né, quer ter uma capa, quer ser o super-homem e... Não, eu não tenho esse tipo de problema. Tá tudo bem, meu, que bom que tu não tem, mas tu tem que querer entender sobre isso porque quem tu lidera tem. Vai ter. Então, se tu não entende minimamente disso, cara, tu tá em desvantagem, cara. Falta repertório para tu cuidar das pessoas. Porque, no fim, para mim, liderar é cuidar de pessoas, né? Então, o tempo foi passando e eu lembro que ano passado, cara, foi a primeira vez que eu ouvi o Felipe falar isso. Ele olhou para mim e falou assim, cara, a tua crise de ansiedade foi a minha crise de ansiedade. Só que para ti ela extrapolou, ela apareceu para fora. Para mim, ela apareceu de outras formas.
Então, esse é um nível de diálogo que a gente tem na sociedade e na empresa. Cara, as pessoas que trabalham com a gente, né, na franqueadora, os franqueados, cara, todo mundo sabe os meus medos. Olha aí. Cara, nas convenções, no encontro dos franqueados, tá, minha mãe sentada na primeira fila e a minha esposa, eu tô ali falando dos cenários da minha vida, entendeu? Desafios meus disso, então... Ou seja, cara, mais de alguma uma forma... vez, vocês não estão falando de café, alimentação. Não. Estão falando de pessoas, cara. Incrível isso. E, de novo, assim, cara, e é uma coisa muito curiosa, né, cara? Esse tema de ansiedade, de depressão... Eu fui uma pessoa que cresci numa casa, né, do meu pai. Porra, eu amo meu pai, né? Tô falando agora, amo aqui e não consigo falar na frente dele. Aí, mesmo com toda a evolução que eu tenho, eu estudo e tal, mas, cara, vai chegar a hora, vai chegar, vai dar, né? Mas em casa eu escutava muito do meu pai, né? Que depressão era coisa de louco, que isso não existe, isso é frescura. Cara, daqui a pouco eu tenho uma crise de ansiedade, cara... Conflito. É do lado, crise de ansiedade / depressão, é a mesma coisa. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso agora. Ah não, Matheus, deve ser agora, né, que superou isso. Não, cara, desde o dia 1 que aconteceu, no outro dia eu tava com vontade de contar para todo mundo. Porque eu não queria que ninguém passasse por isso. E quando tu vai profundo, e algumas pessoas que eu admiro, que eu fui depois estudar, cara, tem gente que define dessa forma. Aquele sentimento de achar que tu tá morrendo, quando tá tendo aquela crise dura, cara, tu não deseja nem pro teu pior inimigo. Então talvez isso me motivava a levar para muita gente, desde lá. Sim. E quanto mais o tempo vai passando, mais eu tenho vontade de levar e mais eu vejo que é isso que as pessoas precisam, cara. Porque a gente tenta esconder, isso que eu falei do medo, como tu te relaciona, a gente tenta, e aí tu falou da capa, né, do empreendedor, que parece que é o cara, mas a gente carrega medo, né, como empreendedor. E aí tu contou aí da tua crise, e eu lembrei, quando eu tive um episódio também, de uma viagem que eu estava fazendo, enfim, eu acordei do nada, assim, de manhã, cara, eu tava diferente, uma dor no peito, uma coisa no estômago, eu não sabia o que era. Eu nunca tinha vivido isso, eu era um cara extremamente feliz, alegre, sempre... com amigos e tudo, e do nada eu me vi me fechando. Comecei a me ver numa situação ruim, não sabia o que era. Eu lembro que eu estava na praia, eu fui pro mar, tomar um banho de mar para ver se passava. Pra ver se saía e não saía. Tava dentro, não tem como sair, não é fora, né? E aí eu não sabia o que era aquilo, cara. E aí eu comecei a investigar e ver. E aí, bom, também o que eu faço hoje está muito ligado à minha experiência, à minha jornada nesse sentido. Só que não quer dizer que hoje eu não sinta medo. Claro. Só que eu entendo muito mais quem eu sou, o que eu já vivi, o que eu já passei. Hoje eu olho cenários que eu digo, não, eu já passei por isso, é normal, né? Então o autoconhecimento, como ele é potente, né, para te ajudar, enfim, enfrentar desafios, momentos que vão surgir, né, pela frente. E saber lidar com medo... Eu tava te ouvindo falar agora, assim, né? Quando a gente fala de esporte, surfar eu nunca aprendi a surfar direito, né? Mas, por exemplo, fazendo snowboard, tu tá num momento desafiador. Se tu sentir muito medo, 100% certeza que tu vai cair. Né? Cara, teu corpo vai fraquejar e tu vai cair. Então, tu tem que desenvolver essa confiança. Então, cara, medo todo mundo sente. E quanto mais tu aprende a olhar para o medo e não querer, não posso sentir medo. Não, tu pode, mas saiba olhar, saiba observar ele, né? Cara, o medo pode te manter num estado de, cara, vontade de evoluir, ou ele pode te paralisar total. Qual é o maior medo que a gente tem como ser humano? Fora o maior medo da população mundial, o maior trauma que se tem é falar em público, né? Por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ser um líder. Porque elas fogem da conversa. Não quer conversar. Tu não quer sentar e olhar no olho. Tu foge daquela conversa. Dentro do nosso ecossistema, é o maior dificultador. As pessoas querem liderar sem ter a conversa, sem ter um café, uma conversa olho no olho. Não, mas eu faço reuniões em grupo. Isso não é o trabalho que eu acredito, é olhando no olho, é a conversa individual gerando conexão com essa pessoa. E muita gente foge disso porque, na verdade,
tem medo da conversa, porque às vezes foi criado uma família que não tinha conversa, Claro. né? Enfim, daí tem as suas Quantas origens que a famílias gente não tem são que... assim? Exato. É. Aí tem a origem que a gente tem que achar. Mas, cara, qual o medo que lá no início, e que, cara, ele é muito duro, assim. Tanto é que ele é um pilar do nosso, um dos 5 valores da empresa, que é trabalhar sobre o erro. Uhum. E tentar levar para todo mundo que trabalha no Quero que, cara, a gente sabe, a gente vai errar. Não é um incentivo ao erro, mas nós vamos cometer falhas, nós somos seres humanos. O erro é não agir, né, na verdade, assim. E aí o erro, o medo, às vezes, do erro faz a gente, eu não vou expandir porque eu vou errar mais. Que eu vou errar. Cara, olha só, a gente sonhava em faturar 20 mil por mês. Mais ou menos, a gente queria atender 20 pessoas por dia, tá? Daí a gente abriu e atendia mais, atendia 40, 50, 60, às vezes 100 pessoas. Dava erro, será? Claro que dava. Claro. Com a gente, eu e Felipe, executando o que a gente tinha criado. A gente fazendo o que a gente tinha criado, a gente errava. Errava na comunicação, lia que era para fazer o café A e fazia o café B, entregava errado. E aí tu vai vendo isso. E aí tu começa a pensar no projeto de expandir. E daí tu começa a ter que te ausentar da operação para trabalhar em cima disso. Cara, daí o que me matava era dar erro quando a gente não estava lá. Eu me sentia muito culpado. Uhum. E aí a gente tinha... E aí às vezes tu não tem como expandir, cara. Daí tu tem que fazer o exercício. Tá, mas quando tu tá lá também não dá erro? É verdade. Você ser tão duro com quem tá errando lá. Não, e não só ser tão duro, eu vou deixar de expandir por causa disso. Sim. Sabe? Talvez, mas o Matheus tá aí sentado gravando agora um podcast com o Fábio e nesse momento tá tendo um problema numa loja. Com certeza. Mas então ele não deveria estar gravando podcast, ele tinha que estar resolvendo o problema. Não, porque se ele estivesse lá resolvendo o problema e no dia a dia na loja ele também ia cometer um problema. Onde é que eu quero chegar? Eu fico triste, me dói todo e qualquer problema e falha. E a gente monitora isso de todas as lojas o tempo inteiro. Tem lojas que performam melhor, outras não tão bem. Então, porque no fim são pessoas que estão ali, né? São seres humanos, tem fase de vida daquele ser humano que está tocando aquela loja. E o tempo te mostra se esse equilíbrio entre erros e acertos ele está calibrado. Em resumo da história, eu acho que se aplica a todos os negócios, mas a alimentação, o negócio não vai crescer, ele vai morrer. Claro. Ele não vai se sustentar se tu tiver descalibrado nessa proporção. Mas, volta, 20 pessoas por mês, 20 pessoas por dia. Dia da Mulher de 2026, passaram 27 mil pessoas no Quero. Caramba, cara. Se a gente errar com 5%, cara, 5% é pouco? É bom. É pouco, né? Você tem que acertar com 95. Pois é. Mas 5 vezes 27 mil é 1.350 pessoas. E aí tu tem que lidar, cara, é exatamente isso. Nós erramos com talvez pelo menos 1.350. Tu sabe lidar com isso ou não? Tu aguenta isso? Né? Então isso é um medo. Claro. Aumentar muito essa quantidade de erro. Medo de, cara, a gente... Então é uma fábrica de empreendedores. Uhum. Na sua grande maioria de primeira viagem. Que não estão preparados, muitas vezes, para lidar com o tamanho do desafio que é empreender. Claro. Então, mas é o Fábio que está empreendendo. Sim, mas o Fábio está empreendendo no ecossistema do Quero. Cada loja nova é muito legal, mas é mais um tijolinho aqui. É mais o Fábio, que para mim não é o Fábio só. O Fábio, a esposa do Fábio, os 2 filhos do Fábio, o Fábio que tinha uma família somente toda. X mil reais de reserva e todo o resto foi pego no banco e ele fez em tantas vezes com a taxa de juros tal, vinculada à Selic está subindo e o Fábio. Cara, como é que o Fábio vai... Esse é o peso que a gente vai... Por isso que tem que trabalhar no autoconhecimento, na inteligência, no entender o negócio e capacitar o Fábio cada vez mais também para o Fábio performar bem, porque existe um grande risco em tudo isso envolvido. Não, mas se o Fábio não for bem, é problema do Fábio, porque ele é o franqueado, tu é o franqueador. Sim, mas a marca é tua, a empresa não é tua. Assim. Não é só a marca, o Fábio, cara. O Fábio é um ser humano, cara. Sim. Ele é o responsável, sim, mas eu sou corresponsável. Legal. Como assim? Tu assina o aval no banco? Não. Mas a gente trabalha dentro como... de ti. Exatamente. Que legal. Então... Oh.
Pegando um gancho aqui da cultura do Yo, que é um dos pilares que a gente tem no nosso grupo, que é a vulnerabilidade. E eu sei que, pelo que a gente já se conhece, que tu vai muito bem nisso, contando a tua história, o que tu já passou. Tu até fala, né, de uma crise que é uma bênção. Então acho que tem muito de como a gente enxerga o cenário que a gente está vivendo, não necessariamente o problema, mas o cenário. Tem gente que acha que é um problema, tu pode achar um problema, depois torná-lo algo positivo, então também pode mudar, né, aquilo que a gente está vivendo e como a gente enxerga aquilo. Mas considerando hoje, tamanho da loja, o Matheus já de 11 anos como empreendedor no Quero Café, pegando o tema vulnerabilidade, o que para ti hoje é o que te dói, te machuca, que tu sente medo, enfim. Abrindo o teu coração aqui para quem está nos assistindo. Primeiro que eu acho que vulnerabilidade é uma ferramenta de gestão. Ferramenta de gestão, cara, que legal. Eu acho que até... Interessante isso. Eu acho que até numa fala que eu fui falar com... Eles me pediram, tá, como é que nome tu quer dar da tua fala, tua palestra? Eu falei, pode botar vulnerabilidade, uma ferramenta de gestão, né? Porque para mim vulnerabilidade não tem nada a ver com líder fraco. Líder fraco é líder que não fala o que tem que falar. Ao contrário, né? Que busca aprovação, né? Líder não pode buscar aprovação. Líder carente que busca aprovação tem que ir primeiro para terapia, trabalhar isso, para depois ser líder. Porque não vai conseguir falar o que precisa falar. Vai querer falar o que o outro gostaria de ouvir, vai querer ser querido, vai estar insatisfeito com aquilo, mas não vai querer falar porque vai pensar, o Fábio não vai receber bem isso, né? Eu faço isso, todo mundo faz isso. A gente tem que diminuir essa necessidade de aprovação para se tornar um líder forte. O líder forte não tem a ver com falar grosso, com falar alto. Para mim, líder forte... Esses dias eu vi alguém falando que ia demitir parte da equipe para mostrar respeito. Falei, aonde vai, né? Tipo assim, quer mostrar respeito na força, quem é que vai ficar contigo depois, né? E aí alguns acham que ser vulnerável significa ser fraco. Eu não acho isso, né? É mostrar que tu é um ser humano, é mostrar... abrir também esse espaço para as pessoas se sentirem confiantes e saber assim, cara, eu não preciso, eu não tenho como ser perfeito, ninguém é perfeito, né? Eu posso errar desde que eu assuma o erro e trabalhe para resolver esse erro. Legal. Óbvio, não fique errando. Eu não estou falando aqui, cara, erra, faz errado o café. Não é isso, cara. Mas se fizer errado, cara, pede desculpas e corrige o mais rápido possível, independente se foi tu ou se foi teu colega que errou. Né? Então tu tenta, através disso, criar esse ecossistema aí. Mas, cara, minha vulnerabilidade, de fato, que é o meu medo, quais são os meus medos, é um pouco disso que eu falei, cara. É um monte de pessoas que eu me sinto corresponsável até pela vida deles, claro. Né? Então, eu trabalho isso para não puxar isso como uma responsabilidade, eu me preocupo, eu me dou, mas eu consegui, ao longo dos anos, não perder o sono de noite por causa disso. Eu perdia, né? Então eu entendi, cara, então se eu não adaptar isso, eu não vou estar pronto para liderar um time maior, né? Então eu me dou pelas pessoas, eu me envolvo nisso, mas eu não perco o meu sono por isso, né? Agora, se isso começa a virar, digamos assim, uma inflamação sistêmica, se eu começo a ver, por exemplo... que o Quero Café, qual é o indicador que mais a gente se preocupa no Quero? Não é crescer em número de lojas. Cara, se passar 2 anos e nós não abrir nenhuma loja, tá tudo bem. Né? Não é, a gente quer abrir mais. Ninguém tá te dizendo quanto tem que chegar. Exato, né? Tu contigo mesmo. Mas é eu comigo mesmo e cada loja com ela mesma. Esse é o maior indicador. No varejo fala same store sales, né? Então, não interessa se o Quero Café está crescendo em faturamento bruto de rede, porque através de uma expansão isso pode eventualmente mascarar. Né? Pode estar abrindo ali 10, 20, 30 lojas por ano e como o grupo está se crescendo. Mas se olhar a loja do Fábio, ao longo dos últimos 8 anos, cara, ela não está subindo, ela está caindo. E às vezes pode ser que a tua loja pontualmente está acontecendo isso. Beleza, é pontual. Agora, está olhando a média da rede. Se estiver olhando agora... o primeiro quadrimestre de 2026 versus o primeiro quadrimestre de 2025, nas lojas que estavam abertas, ou seja, pegando só as lojas que já operavam, se isso estiver caindo, isso liga um alerta gigantesco dentro da nossa empresa. Então, assim, isso me preocupa. Se um dia isso começa a acontecer, né? Então, estou falando a nível de negócio, assim, esse é um medo, porque, cara, desencadeia uma cascata de novo.
Tu abre o Excel, tu não olha números, tu olha nomes. É o Cláudio, Exatamente, exato. é a Rafaela, É isso, e do Cláudio tem o filho, tem isso, né? Eu acho que talvez esse seja o teu olhar, né? Exato, né? Então, assim, cara, mas ao mesmo tempo também tenho uma confiança, né? Eu tenho uma fé inabalável, né? De que, cara, muito está na nossa mão e as variáveis externas, elas vão acontecer para todo mundo. E eu vou, através de uma dedicação, talvez acima da média, dar um jeito de virar o jogo daquilo. Cara, a gente passou por uma pandemia, quando nossos restaurantes foram fechados. Não tinha como vender na internet, vender voucher para consumo futuro. Tudo a gente tentou, isso aí não salvou ninguém, né? A gente aprendeu a operar delivery, cara. Antes da pandemia, nós estávamos com 20 unidades em operação. Antes da pandemia, somente 6 operavam, assim, minimamente com delivery. Em uma semana, todas estavam operando com delivery e hoje 11,6% do faturamento do Quero vem do delivery. Uhum. Então eu também tenho isso, eu tenho esse medo, cara, sei lá, macroeconomicamente as coisas começam a mudar muito. Cara, tá bom, mas elas vão mudar para todo mundo e nós vamos dar um jeito, velho. A gente é honesto, trabalhador, dedicado, humilde a aprender e disposto a mudar. Acho que isso é um ponto. Boa. A gente é disposto a mudar o nosso jeito, não os nossos princípios. Sim, mas o nosso business, o nosso modelo, cara, nós vamos dar um jeito. Como a gente deu na pandemia. Não fechou uma loja, não encerrou uma loja, não encerrou um CNPJ, né? Então, é isso, assim, eu tenho medos e esses medos eu vejo eles como bons. Esse medo de é o que te impulsiona não crescer mais, talvez faz a gente ter 2, 3 cardápios sazonais por ano com novos produtos, talvez faz a gente estar olhando sempre muito mais do que o faturamento, olhando para o resultado. Então, mesmo sem um eventual crescimento no same store sales, a gente consegue talvez estar gerando mais resultado, né? Que é o que esse ano, 2026, perante todos os desafios, crescendo um pouco no faturamento, isso já projetava, não no Quero, mas as pesquisas de 1 a 2 anos atrás já projetavam um cenário otimista para o mercado de food, de alimentação, um crescimento de 1 e pouco %. Cara, isso não é nem inflação de custos. Né? Então a gente entende e está vendo isso. Mas a nível de resultado, primeiro trimestre desse ano está 16% acima do primeiro trimestre do ano passado. Resultado do franqueado. Olha só. Então também está aí uma raiz do nosso negócio. Cara, muito mais do que preocupado nas vendas, nós somos preocupados no resultado. Legal. Mesmo que a nossa remuneração como marca dependa do faturamento. Sim. Mas não é, no fim do dia não é isso. Olhar só para o faturamento estaria sendo uma visão de curto prazo. A gente tem que estar olhando para o resultado. Claro. Cara, maravilhoso. Chegamos ao fim da nossa conversa aqui. Uma aula de empreendedorismo, uma aula de olhar humano de pessoas que, arrisco dizer, mas é o que a gente vê, está em falta hoje em dia. Né? Então, parabéns pela tua história, jornada. Sou um grande fã teu, grande amigo também, né, que nos tornamos aqui no IO. Admiro muito tua história. E eu tenho certeza que a tua história inspira muita gente que trabalha contigo, assim como também quem está te assistindo, a dar o primeiro passo. Primeiro começa, depois a gente melhora, né? Então, parabéns. Não sei se vocês vão me convidar, mas talvez pegar aquele terceiro tipo de café que vocês servem aqui, mais fortezinho. Eu quero provar aqui depois. Mas, enfim, te agradecendo mais uma vez, Matheus. Obrigado, meu velho. Tá bom, realmente, obrigado. Baita história e parabéns pela nova loja aí que está inaugurando. Obrigado. Agradeço o Fábio aí pelo convite dessa fala e pela amizade, pelas trocas vulneráveis e transparentes que a gente tem, né? Coisa boa. E a galera do IO aí que tá ouvindo, que organiza e que tá ouvindo também, né? Talvez não seja um grande case ainda de números perante a muitos membros aí que fazem coisas extraordinárias, né? Já falamos sobre mas isso. Estamos aí aprendendo e acredito muito nessa questão realmente de pessoa, né? E eu mesmo falo, eu sou formado em administração, fiz finanças e controladoria, adorava, ainda adoro uma planilha de Excel e achava que meu futuro era trabalhar atrás dos indicadores do Excel, enfim, o que for, e a vida me levou para me apaixonar por pessoas e entender que ali é a alavanca do nosso negócio. Então, cara, no fim, para mim, tudo é sobre pessoas. Muito bom. Obrigado, Matheus.
Falei que ia ser um grande episódio. Obrigado por assistirem, curtam, comentem, compartilhem. Este episódio também tem o apoio de ANH, um grupo de recrutamento especializado e desenvolvimento humano também. Então, fiquem com a gente aqui, até a próxima. Obrigado.